Sim, tudo bom, pessoal? Hoje eu quero dar um relato para vocês porque eu achei um vídeo na minha galeria e aí eu decidi compartilhar, mas antes eu quero fazer essa introdução. Vai fazer um mês amanhã, né? Que o meu gato morreu, meu primeiro gato depois de muitos anos sem. Quando o Zeus apareceu na minha vida, em 2014, eu tive um insight, assim, né, uma informação espiritual mesmo, de que ele estava vindo para eu fazer pela Lua, que foi a minha cachorra Husky, o que eu não fiz por ela. Ela teve um câncer de mama, ela operou, mas deu metástase, e na época eu não tinha tantas condições financeiras, então assim, deixei a desejar. Por muitos anos eu carreguei esse peso e uma amiga minha, a Laura, que eu amo demais, assim, é uma pessoa de muita luz, ela tirou um peso dos meus ombros esses dias falando que você fez, né? O que você poderia fazer, o que estava ao seu alcance, né? E realmente eu fiz o que eu podia fazer no momento, né? Ela ficou muito mal, né? Depois da cirurgia, depois de uma semana da cirurgia, eu levei ela pro veterinário de novo e lá ela ficou, né? Mas eu acho que se eu tivesse condições financeiras, a história seria outra. Porém, realmente ela falou, você fez o que estava dentro do seu limite, né? Tá, o Zeus chegou e aí foi assim como se viesse realmente um anjo falar, o Zeus tá aqui pra você fazer por ele o que você não fez pela lua. E aí, a partir daquele momento, eu fiquei muito atenta aos sinais. E eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi na mesma semana. Eu acho que foi no mesmo dia que ele foi pro braço do sofá e ficou quietão lá. E ele não era quieto, ele era muito arteiro nessa época. E aí eu coloquei a mão nele, ele tava pegando fogo. Eu acho que realmente foi em dezembro isso, porque o Orfeu chegou, né, o segundo gato, que é o preto, e aí a veterinária disse que o que o Zeus tinha era em função de um outro gato, né, abaixo a imunidade e tal, e ele pode ter pego, que foi aquela, eu não sei se é rinotraqueite que fala agora, eu não lembro, que fecha a garganta, né, correndo pro hospital, porque ele tava muito ruim pro veterinário, né, e ela falou, olha, se vocês não tivessem vindo, ele poderia ter morrido, né, e aí eu falei, nossa, a intuição que veio estava certa, né? Depois de 5 anos, o Zeus foi diagnosticado um doente renal, né? Assim, grave mesmo. Ele já não tinha um rim e o outro já estava ficando muito comprometido, né? E até que quem ajudou a achar isso foi o Orfeu. Tem um vídeo do Orfeu amassando pão na barriga dele. Então, assim, o Orfeu é o carinha, é o terapeuta. Quando a gente tá com alguma dor, ele vem, deita, ele encosta a testa na gente, né? Então, assim, aliado a esse vídeo que eu vou colocar, o que eu quero dizer? Que o Zeus, ele sofreu 5 anos com a doença renal. Ele operou 3 vezes. Ele quase morreu na última cirurgia dele, né? E assim, foi uma batalha, né? Porque a gente sofre muito também, porque é um filho, né? Pra gente que ama gato, né? Se vocês amam tanto quanto eu, vocês vão entender que quando um gato tá num centro cirúrgico é a mesma coisa que um filho, né? E nossa, foi horrível demais, foi horrível. Eu não quero nem lembrar, né? E isso foi em Itu, a gente mudou pra Goiânia, ficou um tempo lá, ele operou em Goiânia também, em 2021, ele operou em Goiânia. E a gente voltou pra Indaiatuba em 2025, em fevereiro, né? No dia 18 de fevereiro, no dia 19, meu aniversário, no dia seguinte, eu fiquei internada com cólica renal. E eu falava, não tem base essa cólica renal, porque faz 19 anos que eu não tenho. Por que tá me dando isso agora, né? E eu fiquei quase um mês, eu fiquei 20 e poucos dias com muita dor, infecção na urina. Nossa, foi horrível, horrível. E ele piorou, o Zeus piorou. E eu falei pro Wellington, falei, meu, dizem que quando o gato tem isso, né? Ele tá pegando do dono. Então, se eu tô ruim e ele tá ruim, é porque o negócio tá muito ruim, entendeu? Tipo, ele não conseguiu tirar de mim. E ele não conseguiu nem reverter, porque o gato pega e reverte, né? Não, nesse caso não. E aí, no dia 31 de março, ele virou uma estrelinha e isso vai um pedaço da gente, né? E nesse vídeo que eu vou colocar, foi lá em Goiânia, ele tava no meu quarto, eu tava fazendo umas gravações do tarô e
me veio também uma intuição de conversar com ele, né? E realmente, essa conversa ela fez muito sentido. Essa conversa, se eu não me engano, foi em novembro ou dezembro, não vou lembrar, eu vou ter que ver depois pra escrever no vídeo, né? E, tipo, eu soltei ele, né? Porque quando a gente não solta, vamos supor, uma pessoa tá num leito de morte e as pessoas ficam, não, você não pode ir, não sei o que lá. O espírito daquela pessoa fica relutando, né? E foi a mesma coisa que eu fiz com ele. Então, assim, óbvio que com muita dor no coração a gente tem que soltar. E eu nunca tinha pensado nisso, né? E eu pedi muito, muito, muito pra ele morrer sem dor, né? Se possível dormindo. E foi quase isso. Na noite que ele faleceu, ele tava no meu quarto. Eu coloquei um cobertor no chão pra ele, porque ele tava muito fraco, ele não conseguia nem andar. Ele andava caindo, assim, sabe? Ele tava comendo com seringa, tomando água com seringa. A gente dava seringa pra ele, tipo, de 3 em 3 horas. Ele já não tava mais fazendo cocô, xixi, não se lambia. Então a gente levava ele pro sol, eu passava um lencinho umedecido nele. E aí, nessa noite eu coloquei um cobertor no chão, né? Não tava frio, porque era fevereiro, março, não tava frio, né? E falei, pelo menos ele dorme no chão, não tem o risco dele cair. Quando foi 2 da manhã, ele começou a miar, e o Zeus nunca foi de miar. Aí eu falei, ai meu Deus, eu acordei desesperada, ele tava tentando andar, peguei ele, pus a minha cama, fiquei com ele um tempão, tipo, uma hora acordada, ele também, quietinho. Peguei no sono, ele virou. Então, assim, ele tava de costas pra mim, né? Assim, deitado aqui, e ele virou. Aí, quando eu acordei, às 4:30 da manhã, ele tava vomitando, né, de lado, e, e parecia que ele tava tendo uma apneia, né? Só que no meio da noite me veio uma intuição assim, ó. Como que foi que me falou? Morte. Quando geral dos órgãos, como que é? Ai, agora eu não vou lembrar, mas foi assim, sabe? Me veio isso, eu falei, nossa, será que ele vai ter isso, né? E eu acho que foi porque ele teve essa apneia, ele parava de respirar e voltava. Ele parava e voltava. Aí eu já comecei, falei, meu, ele vai morrer, né? Eu comecei a rezar um Pai Nosso e falando, pode ir, Zeus, pode ir, descansa, meu amor, descansa, passando a mão nele. Rezei um Pai Nosso, a hora que eu falei amém, ele esticou a patinha e morreu. Então, assim, eu não sei falar, certo? Se ele teve alguma dor, mas eu não vi nada, assim, ele não miou, ele não se contorceu, ele ficou quieto, ele vomitou, parou de respirar, voltou, parou de novo, esticou a patinha e morreu. E eu achei esse vídeo esses dias, eu nem lembrava desse vídeo, porque, assim, foi tão bonito de eu falando com ele, né? Eu quero que vocês assistam e vocês falem. E assim, eu ainda tenho a dor no rim, eu ainda estou com dor no rim. E é muito interessante isso, que as pessoas realmente elas falam que os animais pegam pra eles, né? E no caso de um gato, quando ele não consegue reverter, acontece isso. E realmente aconteceu, né? Então, gente, é a vida, né? Agora eu tenho 6 gatos e quando eles estão comigo, eu fecho os meus olhos e imagino que é o Zeus. Sabe que eles ficam bravos? Porque eles estão com o motorzinho ligado, eu fecho meu olho e fico imaginando que é ele, né? Eu sei que isso parece loucura, mas é um modo até de eu matar um pouco da saudade dele, sabe? Porque o Zeus, quando ele chegou, eu tive uma intuição de que ele ia ser a ponte. E eu não sabia o que era essa ponte, né? Alguma coisa veio e falou, ó, o Zeus é a ponte. Quando ele morreu, eu falei, realmente, o Zeus foi a ponte. Que ponte? De eu adotar tantos gatos como eu adotei. Eu acho que a gente adotou 8 gatos. Uma morreu com FIV o ano passado, né? A gente cuidou ela fora de casa, com muito amor, muito carinho. E todos os outros também são adotados. Então, ele foi a ponte que ligou o nosso amor com esses gatos que poderiam estar na rua, mas estão aqui, vivendo no luxo. Tem caminha para eles, tem comida, tem água, tem muito amor. Então, fazer o que, né? A vida. Olha isso aqui, ó. Olha isso daqui. Esse é o tipo de conversa que a gente nem tem. A gente nem tem. Porque esse gato, ele vai fazer 11 anos, daqui a um mês mais ou menos, 11 anos.
Ele já passou por 3 cirurgias. 3 cirurgias. E a última, muitas pessoas desacreditaram que ele ia sobreviver. E eu nunca duvidei. E eu fui muito lá, o tanto que eu pude, né, na verdade, com cristais. Eu deixava o cristal pra ele lá. E eu enviava reiki à distância por vídeo do YouTube. Ficava o dia inteiro fazendo doce, fazendo Ho'oponopono, aliás, Ho'oponopono. E reiki também, eram os dois, na verdade, pra cura, sabe? Eu e o Wellington, cara, a gente trabalhava mudo pra ouvir o reiki tocando na época de Natal, pedido adoidado de chocotone, e a gente e só informava que tinha que fazer na cirurgia, a gente fazia, né? Porque o medo, né, de perder ele, né, é tão grande que na hora a gente nem pensa, né? E aí, assim, a gente, né, ele foi apelidado de Highlander e tal, porque ele foi muito, muito forte mesmo no morrer, né? Aí a gente pensa assim nos ciclos que tem da nossa vida com as pessoas, né? Que quando elas estão lá no hospital, acamadas, as pessoas têm que ir lá se despedir delas, né? E falar, olha, né, não resiste, vai ficar tudo bem aqui, né? Vai descansar, você já fez tudo que você precisava, sua missão tá cumprida já, descansa, né? Conversa que as pessoas não fazem, né? E tem que fazer. Algumas pessoas fazem, graças a Deus, né? Assim, conheço bastante bastante não, na verdade, não são muitas que eu conheço, de conhecer, mas já ouvi falar, né? Então na internet você não conhece, você ouve falar, né? Que foi lá, se despediu e a pessoa morreu, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa com eles, né? Os nossos animais, né? Que às vezes a gente deposita uma energia tão grande nele que eles têm que ficar aqui pro meu bel prazer, mas ele às vezes tá sofrendo, né? E aí ele não se desliga da matéria, né? Porque eu não quero que ele morra, porque eu quero que ele seja saudável, porque eu quero, né? Mas será que essa é a vontade dele também? Na verdade? Às vezes ele quer descansar, como as pessoas que ficam internadas, que elas querem descansar e a família não deixa, né? Então é claro que se um dia precisar ir, vai, mas eu só peço uma coisa pra Deus. E eu sei que você consegue falar com ele, eu sei que ele tá ouvindo. Que você não sofra. Eu não quero. Eu quero que você morra dormindo, Zeus. Sem sofrimento nenhum. Esse vai ser o maior presente que eu vou ganhar na vida. E não é só com você, não. Não é só com você. São com os outros gatos, são com as pessoas que eu amo, entendeu? Né? Mas nesse momento, como eu tô falando com você, eu tô falando isso pra você, entendeu? Né? Tá bom? Só faz isso. O dia que tiver que descansar, descansa dormindo, por favor. E já tá com o motorzinho ligado desde a hora que eu tô aqui. Coisa linda. O que eu desejo, o que eu posso desejar é que ele seja muito saudável. Mas é um desejo, não é uma necessidade minha, né? Eu desejo com todo amor, com toda luz, que se for a vontade de Deus, ele viva muitos anos e feliz, né? Também não adianta ele ficar aqui só porque eu gosto que ele fique comigo, porque eu amo, na verdade, né? Então, eu desejo que sim, mas não. Mas estou aberta a não, sim, né? Mas é só pra deixar registrado aqui, né? Que às vezes vai saber, né? Quer descansar e não deixa porque a mãe tá pegada, né? Cadê o beijo da mãe? Cadê o beijo da mãe? Cadê o beijo da mãe? Só quando ele quer.